Bom, pessoal, o que é nuvem? Nuvem é o termo que a gente utiliza para falar sobre servidores que empresas de tecnologia disponibilizam para outras empresas ou pessoas para consumirem os seus recursos on demand. Quando você está utilizando a nuvem, você não paga uma subscrição, você paga pelo que você consome e a depender do serviço você pode pagar por dia, por hora ou até por minuto. Tá? Essa tecnologia ela começou em 2006 com a Amazon. Ela iniciou o mercado de nuvem pública com esses três serviços aqui, o S3 para armazenamento, o EC2, que é o serviço de processamento, e o SQS, que é o serviço de mensageria. E de lá para cá, esse mercado explodiu. Hoje, o mercado de nuvem é um mercado de mais de 130 bilhões de dólares, não para de crescer, e como é um mercado que não para de crescer, tem demanda de muita gente. Então, como vocês podem ver aqui ao lado, esses são os salários médios de profissionais certificados em nuvem lá nos Estados Unidos. Salário muito alto, né? E eu vou colocar aqui na edição também salários aqui no Brasil, que partem até de 5 mil reais para uma pessoa mais júnior, um Cloud Engineer, para salários de 15, 20, 25 mil reais para arquitetos mais sêniores nessa área, tá? Por quê? Por que todo mundo está usando nuvem tanto? Por que esse mercado cresce tanto? Porque vale muito mais a pena para as empresas usarem TI dessa maneira. Até 2006, as empresas só tinham uma opção para ter servidores. Elas tinham que colocar dentro da casa delas, construir data centers e se preocupar com energia elétrica, com ar-condicionado e com pessoal para manter essas máquinas. Com a nuvem, as empresas elas não precisam mais se preocupar com isso e elas terceirizam essa responsabilidade para as empresas de tecnologia que realmente sabem fazer esse trabalho, né? E quando a gente fala de nuvem, a gente tem três modos principais de se consumir nuvem. Você tem a infraestrutura como serviço, a plataforma como serviço e o software como serviço. O software como serviço é o mais fácil de explicar, que é basicamente uma aplicação que você paga pelo consumo. Um exemplo de software como serviço no mundo da pessoa física seria, por exemplo, o Google Drive. Você só paga ali pelo espaço que você tem direito mensalmente e você não precisa fazer mais nada. O Netflix também é um serviço, um software como serviço, entre tantos outros, né? A plataforma como serviço é quando a nuvem te dá uma aplicação já pronta e você só precisa fazer a configuração do seu jeito para rodar o seu código. Então, por exemplo, um exemplo de plataforma como serviço seria um banco de dados. Você vai lá na nuvem, dá 2, 3 cliques para pedir o serviço de banco de dados e ele está lá pronto, disponível. Você só precisa colocar os seus dados lá dentro e começar a consumir ele, né? E você tem a infraestrutura como serviço, que é um pouco mais complexa, que é quando o provedor te dá máquina, poder de processamento, e você faz o que você quiser com aquele hardware que está disponibilizado para você, com aquele recurso que está disponível para você. Aqui entram as máquinas virtuais e os próprios servidores bare metal que você pode instalar o sistema operacional que você quiser e instalar a sua aplicação, tá? Eu tenho essa aplicação na minha máquina, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês esse Simple Website aqui e deixa eu ver se eu consigo, vou aumentar um pouco a fonte para ficar mais fácil para a gente ver. Então a gente tem essa aplicação aqui chamada Simple Website, que nada mais é que um servidorzinho Node com uma página index com algum conteúdo. Então eu vou dar um npm start aqui para a gente ver ele. E ele vai subir no localhost na porta 3000. A gente consegue pegar esse endereço aqui, colo aqui, e aí a gente consegue ver essa página de exemplo, tem uma foto, um texto, e aqui quando eu acesso essa página, ele me dá um log aqui que alguém acessou a página, tá? Qual que é a questão aqui? Quando eu estou rodando um site localmente, outras pessoas podem até conseguir acessar ele na minha rede local, porém, se eu desligar a minha máquina, ninguém vai conseguir, né?
Então, vamos supor que eu quero subir esse meu site aqui, esse meu pequeno blog, eu quero subir ele na nuvem para ter ele disponível 24/7 com um IP público que qualquer um possa acessar. Como que eu faço isso? Bom, primeira coisa, eu vou em algum provedor de nuvem e eu faço meu cadastro. E tudo que você precisa para se cadastrar aqui é o endereço de e-mail, uma senha e o cartão de crédito. Tá? Eles oferecem uma série de serviços com tier gratuito, então você não precisa se preocupar com o dinheiro, você pode fazer testes sem gastar dinheiro nenhum. Tá? Vou fazer o login aqui. Logo de cara, eu tenho acesso a esse dashboard aqui, esse painel, onde eu consigo acompanhar todos os dados referentes à minha conta. Né? É uma conta vazia, não tem quase nada aqui dentro. Então vou vir aqui em catálogo e vou procurar o serviço que eu quero. A nuvem ela funciona muito como um site de compras normal. Você tem um monte de produtos disponíveis e você pode escolher o que você quer usar. Né? No nosso caso, a gente quer uma máquina virtual, então vou colocar aqui Virtual Server. Já encontro ele aqui e vou selecionar qual máquina virtual eu quero para hostear a minha aplicação, certo? Então eu tenho várias opções quando eu vou fazer um deploy de uma máquina virtual da nuvem, né? Não vamos entrar muito em detalhes aqui. Para fazer esse exemplo, eu vou colocar uma máquina que é transiente, é o modo mais barato de consumo que você tem para esse tipo de recurso. Eu vou colocar aqui uma máquina, o nome dela vai ser Simple Website, né? E eu vou colocar que essa máquina ela vai estar na América do Sul. Essa é uma coisa que você tem disponível nas nuvens, né? Você tem vários servidores disponíveis ao redor do mundo e você tem aplicações que você pode decidir até rodar ao mesmo tempo em diferentes lugares, por questão de latência, por questão de disponibilidade. É mais uma possibilidade que você tem que anteriormente você não teria com uma empresa fazendo o seu próprio data center, né? E aqui eu vou selecionar qual é o tipo de máquina que eu quero. Como a gente vai fazer um teste e a minha aplicação ela é muito levinha, eu posso escolher a máquina mais barata que tem disponível, que é uma máquina que tem um CPU e 1 GB de RAM disponível. Quando eu coloco aqui para salvar, eu consigo ver que essa é uma máquina que vai me custar 5 centavos por cada hora que ela está rodando. Porém, como é um teste rápido que eu vou fazer aqui, não vai demorar mais que 1 hora, eu nem vou ser cobrado por isso, vai ser um teste que vai sair de graça, tá? E aqui no sistema operacional eu vou selecionar o Ubuntu, que eu acho que é o mais fácil para a gente utilizar aqui, e pronto. Tenho aqui todos os dados referentes a essa contratação que eu quero fazer, só preciso aceitar o contrato aqui e criar a minha máquina virtual. Então o que está acontecendo agora é que lá na nuvem da IBM, uma série de processos estão sendo disparados para criar essa máquina virtual para mim, com o sistema operacional que eu pedi, com a configuração que eu pedi. Esse processo ele demora alguns poucos minutos, deve demorar 1 ou 2 minutos, e assim que ele terminar, a gente já vai começar a fazer a migração dessa nossa aplicação que está rodando local para a nuvem. Tá? Bom, então a máquina já concluiu o provisionamento dela, demorou uns 2 minutinhos para fazer, e agora a gente já pode acessar ela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o IP público que ela foi disponibilizada e vou fazer um SSH para acessar ela remotamente. Então vou fazer aqui um SSH root @ o IP público e eu preciso colocar a senha desse usuário. Então vou vir aqui em password e vou pegar a senha para esse usuário. Beleza, estou dentro da máquina. Então eu tenho aqui uma máquina virtual Ubuntu 20.04 que está rodando lá na IBM Cloud. Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enviar para essa máquina esse projeto aqui, o Simple Website, que está local na minha máquina, né? Então eu vou colocar aqui um cd dois pontos e eu vou fazer um comando scp que vai fazer uma cópia desses arquivos para essa máquina remota. Então eu vou colocar um scp-r, o Simple Website, no usuário root, no IP aqui,
E eu quero falar para ele colocar esse projeto no diretório root /simple website. Colocar Enter, ele vai me pedir a senha novamente do usuário. Coloquei e pronto. Enviei lá para aquela máquina o meu projeto. Então eu vou colocar aqui para entrar novamente naquela máquina usando o SSH. Eu dou um ls, eu consigo ver que o Simple Website está disponível ali dentro. Só que o Simple Website, ele é um projeto Node, tá certo? Uma aplicação Node. E como é uma máquina virtual aqui, é uma máquina virtual cru. Então eu preciso fazer o quê? Preciso instalar o Node nessa máquina para depois conseguir rodar o meu site. Então eu vou vir aqui no nosso Google, procurar Node.js, e vou procurar aqui como que faz para instalar o Node.js, porque ninguém lembra de cabeça esse tipo de comando, né? Então vou vir aqui, colocar que é o Ubuntu. Se você estiver fazendo isso em casa, estiver usando uma outra distribuição, você vai precisar se atentar a isso, né? E aqui eu vou pegar as instruções. Então primeiro eu preciso adicionar essa origem no nosso Package Manager aqui no Ubuntu. E agora, só colocar para instalar o Node.js nessa máquina. Pronto, o Node.js está instalado, então o que eu preciso fazer agora é fazer um npm install para instalar as dependências desse projeto aqui na máquina que está remota e dar um npm start para iniciar a nossa aplicação. Então ele está rodando aqui na porta 3000, o localhost aqui é só a mensagem de log, na verdade ele está rodando no IP 0000. Então, para acessar essa aplicação remotamente, eu só preciso colocar o IP público da máquina. Então eu venho aqui, vou pegar o IP público da máquina novamente e vou colocar na porta 3000. Coloquei. Pronto. Agora eu já tenho meu website rodando remotamente lá na nuvem e eu posso até ver aqui que eu tive um log que alguém acessou a página. Então, de fato, eu estou acessando a minha aplicação remota. Tá? Esse é um exemplo bem simples para como você pode consumir a nuvem, tá? Hoje em dia, muito dificilmente você vai querer usar a máquina virtual para disponibilizar websites, mas eu acho que esse é o exemplo mais claro que a gente tem disponível para exemplificar como que funciona essa tecnologia, essa plataforma, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm algum comentário, por favor, deixem aqui no canal. Eu vou ter o maior prazer em respondê-las, tá bom? Por hoje é só. Obrigado e tchau.